E aí, pessoal? Camina Samurai pela área com mais um vídeo! No vídeo de hoje, vamos estar falando novamente daquele vídeo do Alexandre Husk, do qual a Pandorinha falava que no fim o Rafael Aires estava certo. Vamos lá, no vídeo a Pandorinha fala sobre como ela agora tá infeliz, de como no fim ter um ligados, fazer um ligados, se expor lá não ligados, no fim não trouxe nada de bom pra ela, porque do começo pro meio trouxe dinheiro, fama, fortuna, viagem, sésgo e tudo mais, mas que no fim agora ela se vê infeliz, tanto que quando eu vejo aquele vídeo eu penso, sua infelicidade é a minha alegria, porque a gente avisou. E o Alexandre Husk vai discorrendo no vídeo, coisa e tal. E uma coisa que eu noto é que, tipo assim, o Rafael Aires, apesar de que ainda há aqueles que não vão muito com a cara dele, ele é um cara que até hoje, pelo menos, ele não pisou na bola. Por enquanto, nunca se sabe. Digamos que ele é a cara da pílula vermelha por aí. Muito mais até que o Calvo do Campari. Tanto é que eu acho que um dos motivos da gente não ter ido pro baralho até hoje foi o Rafael. Já que ele é um cara muito grande, até mesmo quem é de fora da bolha não consegue rebater ele. Ele já arrumou treta com várias femimimis e até onde eu sei venceu todas. Não deu espaço pra tretas, no sentido de que ele não sai ferido dessas tretas. E no caso dessa Pandorinha, ela falava sobre o meu ligados, de que eu ganho dinheiro demais, até mesmo um juiz não consegue mais dinheiro do que eu e tal, e ele discorrendo, beleza, mas você sabe que uma hora ou outra isso vai custar algo que você não vai querer pagar. O preço a isso é muito grande, não vale a pena. E é uma coisa que a gente vê nas Pandorinhas, as Pandorinhas não medem esforços pra conseguir o que querem, só que elas só veem um agora, elas não pensam no futuro. Tanto é que essa história de plano ancestral de dominação genofascista, pra mim, é maluquice. Nem teoria da conspiração é só maluquice mesmo. Porque pra mim, toda teoria de conspiração tem o seu fundinho de verdade. Nunca se sabe. E uma coisa que eu fui notando nessas papagaiadas foi que no vídeo mesmo do Alexandre Husk, eu vejo que a Pandorinha lá, ela tá tentando sim se desvencilhar do seu, digamos assim, da sua culpa, das suas responsabilidades, mas que no fim não tem como fugir disso. Ela acaba se refutando no sentido de que ela admite que ela escolheu esse caminho. E é uma coisa que elas não aguentam quando é que vem o retorno. Porque é aquela música, né? Tudo que você faz, um dia volta pra você. Ou que cover bosta, né? Mas enfim. Quando vem o retorno, ela não aguentou o retorno. Porque como eu já falei num vídeo anterior, a mente feminina atual não tem desenvolvimento de validação interna. Elas não conhecem desenvolvimento pessoal. Elas conhecem desenvolvimento gestual, não pessoal. Elas não têm validação interna. A mina mesmo fala no vídeo de que ela, para se sentir bem, ela precisava da validação dos caras. Dos caras lá falando que ela era bonita, ela era isso, ela era assado, ela era cozido. Coisa que a gente sempre falou aqui. O próprio Raccoon, antes de ele ir, quando essas minas do Instagram e do TikTok começou a bombar, ele falava que no fim elas estavam precisando daqueles caras, daquela massa de gados, porque elas precisavam da validação para elas não se sentirem más, para elas não se sentirem ruins, para não ficar o vazio. Porque no fim, eu falei no vídeo anterior sobre o brilho nos olhos, elas são vazias, elas se sentem vazias, elas não conseguem se sentir bem. A vida para elas é monocromática, no sentido de que não tem luz. Elas só conseguem ver alguma cor quando algum cara faz um elogio sobre alguma parte do corpo dela.
E mesmo nisso, elas nunca vão ser elogiadas por serem inteligentes, por serem boas pessoas, por terem uma boa presença, porque acreditem, uma boa presença abre muitas portas. Não adianta você ser um Cauã Raymond da vida se sua presença, quando você entra no lugar, todo mundo fica ruim. É um dos segredos do sucesso que eu tenho pra mim, de que além de você ter que se cuidar, fazer e tal, você tem que fazer as pessoas se sentirem bem na sua presença. Não no sentido de bajular, mas sim de fazê-las ficarem confortáveis. Porque, digamos assim, quando as pessoas se sentem confortáveis, elas vão te ouvir mais, vão fazer acontecer mais por você. Elas nunca vão ser elogiadas por isso ou por qualquer outra característica que realmente é boa. Elas só vão ser elogiadas por seus olhos, essa boquinha, esse pescoço, ou essa retaguarda, ou esse para-choque aí, ou essas colchonas. Elas só vão ser isso. É a única forma de elas terem alguma cor na visão delas, de ter alguma luz na vida delas, porque no fim é tudo opaco. Não pense que elas vão viver felizes para sempre. Essa conversinha da Black não cabe na realidade. É que nem aquela história de que, você só é da sigla, você só é um homem que segue seu próprio caminho porque elas não quiseram você. Olha, dizer isso é o mesmo que atirar pra cima e dizer pra bala não cair. Porque o homem que segue seu próprio caminho, muitos homens que seguiram seu próprio caminho, porque, pra quem não sabe, a sigla, ela existe desde sempre, mas a vermelhinha é mais atual. Os homens que seguem seu próprio caminho foram homens que tinham sim grande não só poder aquisitivo, mas também eram considerados belos para as suas épocas. Um dos motivos de que o pessoal achava estranho Nikola Tesla ser solteirão era o fato de que ele era bonito, aquele bigodinho, aquela carinha dele era bonita para a época. Você vê as fotos de perfil dele, ele era considerado bonito para a época. É uma curiosidade interessante até. Ele tinha mulheres o cortejando, mas ele não ligava, ele caía fora mesmo. E no que tange as Pandorinhas ali, como eu posso dizer, elas não têm o quê para aguentar o retorno. E principalmente as consequências. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida não importa quem você é, as consequências vão o atingir. Não há Deus no céu e na terra ou qualquer outro ser que possa te salvar delas. As consequências sempre virão. O pessoal chama isso de karma, lei do retorno. Eu chamo isso de física básica. Tudo que vai e volta, toda ação tem uma reação. E, se eu não me engano, não sei se o complemento correto é uma reação eventualmente oposta. Porque, tecnicamente, nem sempre a reação é oposta. Ela pode, muitas vezes, gerar alguma outra coisa. Mas tudo que vai, um dia volta. E elas não aguentam isso. A própria Pandorinha no vídeo fala de que ela queria dinheiro fácil, de que ela não estava conseguindo. E até ela fala sobre outras Pandorinhas que... não tô conseguindo dinheiro fácil, vamos abrir um Unigados. Porque é aquela história, o caminho mais fácil normalmente é aquele que será seguido. Só que uma hora as coisas vêm, a merda vem. E discorrendo mais no vídeo, o próprio Alexandre Rush, ele fala sobre como o fato de que o dinheiro não vai ajudar nela naquilo. Porque apesar de tirar o estresse e coisa e tal, não vai curar aquilo, não vai ajudar naquele problema dela. Sendo que o próprio Rafael Aires também fala isso na sua resposta. De como ela não cria nada funcionalmente e tudo que ela realmente tem de bom é o próprio corpo. Eu não sou Raccoon pra dizer que sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas são. Porque senão, o homem é tudo que ele pode fazer com a mão. O homem é tudo que ele pode fazer com a mão. E eu acho que vocês não gostariam de ouvir isso de si mesmos, né? Eu sou uma pessoa que no fim eu vejo que, no final, todo mundo é ser humano. E se você quer criar algo útil, você vai lá e cria. Não importa o que você seja. Muitas barreiras que a gente tem na vida, a gente mesmo coloca. Tem aquelas que realmente, naturalmente, já existem. Mas muitas barreiras que a gente vê na vida, na verdade, muitas vezes a gente coloca lá.
Aquela Pandorinha do vídeo, ela poderia ter criado algo bom, ela poderia ter se esforçado mais. Mas elas não têm validação nenhuma, nem vontade nenhuma pra isso. Uma coisa que eu vejo muito falar é tipo, se elas são tão boas assim, se elas têm isso dentro de si, por que elas não estão do nosso lado? Por que elas não fazem isso? Por que elas não estão aqui ajudando a gente? Aí eu penso e respondo, pra quê? Tá bom assim? Elas não querem e nem têm, digamos assim, impulso. Como é o nome correto, elas não têm, Poxa vida, qual é a palavra pra isso? Elas não têm... Como eu posso dizer isso? Elas não têm nem vontade e nem impulso dos outros pra fazer algo bom, com todos esses privilégios que elas têm, podendo fazer acontecer sem ser criticada ou de primeira pagar pelo que fez. Elas não vão querer mudar. Tá bom assim. Por um acaso, na sombra e água fresca, você vai querer mudar o guarda-chuva de local, sendo que ele tá perfeito em cima de você? Você não vai querer mudar. Isso é normal de qualquer ser humano. Elas poderiam ser boas, mas elas não quiseram. Aí se lascaram. Vão pra Maria que te partiu. Maria que te partiu é fogo, né? Mas é isso. Elas não têm outra, digamos assim, outro impulso. E elas vão continuar nisso. E vão continuar quebrando a cara. Porque, digamos assim, se o caminho é que nem o mestre Hugo aí disse uma vez, se o caminho que você percorre sempre te leva para o lugar onde você começou, necessariamente você tá indo para lugar nenhum. Você só tá dando voltas em círculos. E é isso que acontece com elas, é isso que o vídeo mostra. E principalmente mostra que, no fim, elas vão virar um bando de tia dos gatos. De que o inverno, e principalmente a parede, porque é incrível, a parede não bateu para aquela Pandorinha e ela já tá daquele jeito. Imagina quando a parede realmente bater e o inverno dela chegar. Porque assim, uma hora o inverno chega. Uma hora, digamos assim, a consequência vem. O inverno não é só a questão de beleza e tal, é a questão da consequência dos atos. É aquela, digamos assim, um retorno de tudo que ela fez, tudo que ela desperdiçou e jogou fora. É aquilo lá. O inverno é muito mais do que apenas a parte jejual ou relacional. Eu falei isso num vídeo, de como não tem como escapar. De tipo, não importa se uma angina, um gado, ele vá e tente segurar as coisas pra ela não vai conseguir. Toda drogada de dopamina, com a mente desregulada, cheia de DST e tal, ela não vai conseguir vencer. E não vai conseguir viver uma vida estável. Ela só vai enlouquecer a vida do cara, tentar pegar alguma coisa no divórcio e tentar de novo até que ela finalmente quebre a cara e fique presa pra sempre num asilo público. Ou, sei lá, acabe morrendo de alguma overdose de remédios. Fazer o quê? É a vida. Ninguém pode escapar. E eu só digo, sinto muito. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!